Como diferenciar uma crise de uma birra? Pode falar um pouco sobre isso, prof? Como diferenciar uma crise de uma birra? Quando você vai no supermercado, quando você vai numa festa e você percebe a criança tendo um comportamento diferente. Às vezes gritando, às vezes se autoagredindo, às vezes agredindo alguém, às vezes derrubando todas as coisas. Quando é uma crise, quando é uma birra? O limiar entre crise e birra é muito pequeno, tá? Então vamos ver. É uma criança que faz parte do espectro, às vezes eu não sei se ela faz parte do espectro, mas de repente este humor muda. Vamos supor uma criança dentro do espectro, ela está brincando, mas de repente esse humor muda, de repente ela começa a agredir. Não existe, há uma causa aparente. Não existe algo que defina, olha, é porque alguém bateu nele que ele entrou em crise, é porque tiraram um brinquedo dele que ele entra em crise. Não existe uma causa definida, tá? Então, assim, lembrem-se só o seguinte, vamos lá, vamos situar uma crise e uma birra. O mundo é sensorial. O mundo é feito de informações táteis, o mundo é feito de informações olfativas, gustativas, auditivas e visuais. A luminosidade, a intensidade das luzes, tudo isso é o mundo sensorial. Então, uma criança autista tem dificuldade de entrar nesse mundo sensorial, do seu sistema sensorial. Ele não consegue fazer os ajustes necessários. Por exemplo, vai pôr essa blusa aqui, eu resolvo pôr isso aqui na criança, e ela entra em crise. Ah, você sabe que foi a blusa. Mas o que aconteceu? Qual é o tecido que está acontecendo? Que ela vestiu e que ocorreu um comportamento alterado. Então, lembrando bem, sistema sensorial. E agora, voltando para a pergunta, crise e birra, tá? Uma crise, quando a gente fala em crise, quando a gente não percebe, quando a gente não consegue antecipar, ver o que aconteceu realmente. Ela entra numa festa e, de repente, ela sai derrubando todas as coisas. Ela entra no supermercado e ela quer alguma coisa, mas ela não sabe explicar o que é. Então, isso nós podemos dizer, ela entrou numa crise. É uma alteração de comportamento que nós não sabemos o que aconteceu antes, o que antecedeu. Tá? O que antecedeu? São esses ajustes que a criança não consegue fazer. Vai numa festa, não sabe um comportamento adequado, vai na casa do vizinho, muitas vezes vai todos os dias, mas um belo dia resolve ter uma crise. Ela está na rua, de repente está tudo bem, de repente ela entra em crise, está passeando de carro, de repente entra num choro constante. Tudo isso, quando nós não sabemos o que acontece com essa criança, nós podemos ver que essa criança está em crise, porque houve uma alteração no seu sistema sensorial. E uma birra é quando eu quero este óculos, tá? Eu quero este óculos, eu quero, tá? Então, tem um motivo aparente, isso nós chamamos de birra, tá? Às vezes eu vejo muito isso acontecendo em restaurantes. Às vezes, de repente, a criança está sentada, comendo, e de repente ela entra numa crise muito grande. Por quê? Porque são cheiros diferentes, é em um espaço diferente, e essa criança não sabe se ajustar. Então, a palavra exata é: uma crise é quando a criança não sabe se ajustar. E a birra, quando tem um objetivo determinado.